alguns jogos do Brasileirão. O Corinthians venceu ontem por 3-1 o Vasco na Neoquímica Arena, consolidando, né, a excelente base no Campeonato Brasileiro com a vitória. E a equipe paulista amplia, pessoal, dessa forma, as chances de classificação para a Libertadores. E olha, ontem, quando eu estava na internet, eu tinha acabado de voltar de Dourados, né, lá do Leve Max, e daí eu fui ver que o nosso colega, o meu amigo Caio Nogueira, estava lá no estádio do Corinthians em São Paulo. Ele estava lá. Caio Nogueira tá aqui comigo na janela da informação. Ô Caio, eu te mandei um Instagram, né, um direct, que eu não acreditei. Ô Caio, você assistiu a vitória do Corinthians por 3-1? Narra pra mim o que aconteceu lá. Volto com você. Pois é, Rodrigo, eu assisti sim, fiz um bate-volta, né? Fui a São Paulo então acompanhar a vitória do Corinthians por 3-1 contra o Vasco na Neoquímica Arena, lá em Itaquera, né? E foi um jogo interessante, foi um jogo bom, principalmente pro lado corintiano, né? O Corinthians, logo nos 22 primeiros minutos do primeiro tempo, conseguiu abrir 3-0, né? Um placar elástico, então. O Corinthians que estava brigando diretamente ali com o Vasco por uma posição na tabela, pela 9ª colocação, e o Corinthians saiu melhor, né? Logo no começo da partida, o Gustavo Henrique, zagueiro do Corinthians, abriu o placar e depois, em duas jogadas parecidas, o camisa 10 do Corinthians, Rodrigo Garro, conseguiu ampliar para 3-0 aos 22 minutos do primeiro tempo. Depois o Corinthians administrou o resultado e tirou um pouco o pé. No segundo tempo, o Vasco voltou um pouquinho melhor e conseguiu, com o Puma, lateral, fazer um gol, então descontar, e o jogo terminou então 3-1, né? O Corinthians administrou o resto da partida, não sofreu sustos e o jogo terminou assim. O Corinthians então somando mais 3 pontos e o Vasco, há 4 jogos sem vencer, há 4 jogos seguidos vem perdendo, então estagnou na tabela, estava brigando por uma vaga para a Libertadores, que deve levar 8 clubes brasileiros ou até mesmo 8 clubes ou 7 clubes brasileiros no ano que vem para a Libertadores. O Vasco está ficando cada vez mais complicada a situação. Já o Corinthians mantém esse sonho vivo, né? Já que nas últimas 6 partidas venceu as 6 partidas no Brasileirão, são 7 jogos já invictos, 1 empate e 6 vitórias. Próxima rodada, o Corinthians vai então para Santa Catarina, né? Jogar contra o Criciúma no Heriberto Rilse, né? Também buscando esses 3 pontos, jogo mais complicado porque é fora de casa. E o Vasco recebe no Rio de Janeiro, em São Januário, o Atlético Goianiense, que é o lanterna da competição. O Vasco então que tem a obrigação de vencer essa partida e somar esses 3 pontos. Falando ainda do confronto entre Corinthians e Vasco, a gente lembra que nas últimas 24 confrontos, 24 partidas entre Corinthians e Vasco, o Vasco venceu apenas uma vez, que foi no primeiro turno do Brasileirão de 2024. Nos outros 23 confrontos, o Corinthians conseguiu 14 vitórias, ou seja, o Corinthians mostrou então que o Vasco está sendo freguês nos últimos anos, Rodrigo. Caio. Eu tô incrédulo ainda. O Caio foi da manhã, voltou ontem à noite, tá aqui ao vivo comigo. E a torcida corintiana, Caio Nogueira, vibrou muito lá, Caio, aquela torcida. Não, demais, né? Mais de 46 mil torcedores, e o engraçado é que a gente encontra torcedor de toda parte do Brasil, né? Inclusive tinham argentinos ontem lá também torcendo pelo Corinthians, ou seja, toda parte do mundo, então você encontra corintianos lá, 46 mil, né? Hoje o Corinthians que tem a melhor média de público do Campeonato Brasileiro, mesmo na situação que tá, o torcedor continua lá apoiando sempre. Eu, inclusive, ontem fui com a minha noiva Thalita para acompanhar, então fizemos bate-volta, fomos sábado à noite, voltamos ontem também, domingo à noite, e estamos aqui hoje já para trazer informação pessoal, Rodrigo. E ó, eu já tenho